desembarque dos jogadores, mas eu vou puxar aqui o assunto com o Zinho, porque foi o primeiro destaque do programa, o destaque dele. Pelo que eu entendi, você acha que o time não foi bem montado? Algumas situações que foram colocadas de início poderiam ter sido diferentes? A questão de bem montado, não bem montado, pode ser um exagero? Não bem montado não, porque a base estava ali. Eu acho que a escolha do Diego no lugar do Gabigol, né? Acho que o Pedro nem fez um jogo completo. Ele tem entrado nos jogos e faz gol. Faz gol. Ele só não fez gol no Fla-Flu porque também jogou 1 minuto. Mas os outros jogos, a oportunidade que ele tem, ele entra e faz gol. O Jorge Jesus, nas entrevistas, sempre falava que queria um avançado, que era um atacante, que era um centroavante. Aí quando ele não tem no jogo o Gabigol, aí ele opta por botar mais um meia. Adoro o Diego, acho o Diego um baita de um jogador, sou um dos defensores do Diego no elenco do Flamengo. O Diego foi massacrado muitas vezes, foi aí quando perdeu o pênalti, muita gente querendo a saída dele, muita gente dizendo que ele já estava sem condições físicas para render. Ou seja, eu acho ele importantíssimo. Muita gente fala que agora é o 12º jogador. Não, ele é um atleta profissional de altíssimo nível do Flamengo e que é muito importante e foi importante em vários jogos, principalmente na final da Libertadores. Agora, ele tem entrado com o Jorge Jesus e acertadamente o Jorge Jesus encontrou um setor para o Diego que já tem uma idade mais avançada e não tem a mesma velocidade que antes. Aí ele joga como um segundo homem ou um homem de armação, de organização vindo de frente, rende muito, é líder do time, excelente. Agora, para um jogo como esse, um jogo decisivo, eu achei que ele mudou a característica do time, botando mais um meia. Tudo bem, eu vi até o Bom Dia Fox, antes do Paulo Lima me xingar aqui, brigar comigo. Eu sou fã do Bom Dia Fox, eu acordo com o Bom Dia Fox e vi o comentário dele e concordei. Ele rapidamente, errei. É isso. Ele teve a humildade, isso é legal, concordo com o Paulo, mas acho que não precisava ter cometido esse erro. Na minha opinião, tinha que ter entrado com o Pedro, né? Ou com um outro atacante, porque é o que o Flamengo está arrebentando, rendendo, é o melhor futebol do Brasil, é o melhor futebol sul-americano. Como diz o treinador do Independente Del Valle, o segundo melhor time do mundo. Foi o treinador do time adversário que falou. Miguel Ángel Ramírez. Até porque só perdeu a final do Mundial de Clubes pro Liverpool. Isso assim, a gente está falando assim porque o nível europeu lá, mas assim, eu acho que... Por que o Flamengo é o segundo melhor time do mundo, na opinião dele? É porque esse sistema de jogo deu muito certo e para mim, foi uma surpresa ele abdicar disso e botar mais um meia. Então, acho que esse início ele errou. Mas ele teve realmente, chegou no intervalo, não deu certo, mas não botou o Pedro. Botou o Vitinho, que entrou muito bem. Acho que era a oportunidade do Pedro. E o Pedro entra e faz gol. De novo entrou e fez gol. Então, isso acho que não foi bom, mas o Flamengo tem um elenco espetacular. O Jorge Jesus tá com aquela moral que ele pode fazer o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser e tá certo, e tá tudo bem. Mas o Flamengo, graças a Deus, não perdeu, né? Estou dizendo em termos de nós brasileiros. Que bom, foi um resultado até como foi falado aqui, né? Pelo Marcos aqui, 2-2 fora de casa. Só que não tem gol fora de casa. Não tem, mas o empate em si é muito bom na altitude. Não tem gol fora de casa. O Flamengo deve ganhar com facilidade o jogo da volta do Maracanã. Não, podia ganhar lá também. Podia ter ganho lá. Qualquer empate leva a prorrogação. Eu acho que o Flamengo tem que ganhar lá. A gente precisa eu acho. Pontuar também que ontem a arbitragem foi mais um adversário, né? A ser vencido pelo Flamengo no jogo contra o Independente Del Valle. Pelo menos alguns lances que, teoricamente, poderia haver uma outra decisão do árbitro. A decisão pesou para o time da casa, o que acontece com frequência. O gol, né, que ele anulou e o pênalti. O pênalti é discutível, mas acho, por exemplo, que se fosse para o Flamengo, ele não marcaria aquele pênalti. É um direito que eu tenho de achar isso. Porque tem todo um componente. Jogo de competição sul-americana tem isso.
não é pachequismo, não é puxar a brasa para nossa sardinha, nada disso. Mas existe sim uma diferença entre o Brasil e os outros países da América do Sul, onde idioma e também uma diferença de resultado histórica que acaba pesando. Olha o lance do pênalti aí. Em algumas decisões. Os adversários de outros países crescem achando que o Brasil é o país a ser vencido, os times brasileiros são os times a serem derrotados. Então, acaba imprimindo um componente de emoção, de intensidade muito maior no extracampo. É apenas uma questão de percepção, posso estar equivocado. Mas eu não lembro do Jorge Jesus ter falado que ele queria um avançado, no caso um centroavante, para ser titular do Flamengo. Ele queria um centroavante, um jogador com essa característica, porque ele não tinha no elenco do Flamengo alguém que fosse um exímio executor desse papel. Para estar no elenco. Isso, mas para uma hora jogar. E o Pedro está jogando. Oportunidade. O Pedro está jogando, mas não está jogando de início. Eu tenho a sensação, eu não ouvi ele falar isso em lugar nenhum, não conversei com o Jorge Jesus, mas falei mais cedo com uma pessoa que é muito próxima ao Jorge Jesus. E essa mas pessoa você acha que deu certo? Não deu certo, tanto que ele mexeu no intervalo. Não, isso aí. Mas botou o Vitinho e recuperou um esquema normal, 4-1-3-2. Isso. Que é o certo. Ficou provado que o Flamengo rende melhor nesse esquema. Muito melhor. Que o Pedro vai ser utilizado possivelmente em todos os jogos, mas não como um jogador para ser um titular, para iniciar o jogo. Ele vai entrar em circunstâncias que, no entendimento do Jesus, pelo cansaço do adversário, pela dinâmica do jogo, serão mais favoráveis para que ele desenvolva o seu futebol e marque os gols. Para isso ele foi contratado. Foi o que essa pessoa me falou e a pessoa que é próxima ao Jorge Jesus. Conheceu ele lá em Portugal até nos tempos que ele jogava. Então, eu tenho para mim que o Pedro é uma peça importante, mas o Pedro não está entre os 11. O Pedro está entre os 14 os titulares, de cada jogo. jogo. É o Bruno Henrique e o Gabigol. Mas está entre os 14, os três que entram. Agora, sim, se o Gabigol não joga, eu acho bem possível jogar com A minha o Pedro. leitura era a mesma do Zinho. Se não jogasse o Gabriel, jogaria o Pedro. Essa era a minha leitura. Inclusive, achava até que era possível colocar o Bruno Henrique e jogar com o Michael aberto. Outra opção boa. Essa era a minha outra opção. Né? Não pensei em momento nenhum o Diego, e eu defendo aqui a escalação do Diego, inclusive entre os titulares, nessa teoria, né, que a gente falou agora de ser o 14º, 15º, 13º jogador, o Diego está nesse grupo, mas a surpresa maior é quando você tem um Pedro no banco de reservas ou um Pedro contratado para ser a alternativa do Gabriel Jesus, ou Gabriel Barbosa, desculpa, do Gabriel Barbosa, era o caminho. Mas é exatamente o que o Zinho falou aqui, o que eu defendi no Bom Dia hoje cedo, né? Ele foi para um esquema de jogo e a grande sacada é ele perceber imediatamente e falar assim, pisei na bola, escalei errado, vou voltar para o que eu faço de melhor com o meu time. E, consequentemente, ele botou o time da maneira como ele gosta de jogar e como o Flamengo sabe jogar também, e com dois homens de frente de velocidade. Falando no Pedro, a jogada do gol começa com ele e termina com ele. A jogada do Pedro começa com ele e termina com ele. Ele que começa a jogada no meio-campo, com a bola dominada, faz a sequência do jogo, a bola vai lá no Everton, que dá um drible de corpo fantástico, e com a perna direita faz o cruzamento e ele chega e mete de chapa, tudo começa com ele. A questão do pênalti, eu também estou nessa linha de que, se fosse a favor do time do Flamengo, no caso, talvez ele não marcasse. Mas a gente também discutiu isso muito de manhã, legal, no Bom Dia, e foi um debate bem legal de ponto de vista. Mas assim, o cara está com apito, ele na hora ele percebe o toque, ele marca. Né? A questão toda é que a gente vê a imagem 2, 3, 4 vezes e esse pensamento de reflexão de cada um de nós dá o direito a todos nós de pensar diferente do árbitro. Mas ali é muito, e a Nadine ainda falou, há um toque, há um contato, mas não é o suficiente para caracterizar o pênalti. Mas é evidente que ele está ali e ele está bem colocado. Quando ele percebe que há o contato, ou pelo menos a queda, ele apita porque é reflexo imediato do juiz. Não dá para também crucificar o juiz em toda hora, em todo jogo, né? Só que aí ele tinha o VAR, né? E ele poderia ter recorrido. Não, mas exatamente. Mas é o que a Nadine falou. A Nadine falou que houve o contato de áudio. O contato de áudio e ele foi convicto. O que a gente também defende, né? Porque o cara tem que ter autonomia, senão vai ficar aquela velha frase. O VAR é uma bengala. Não, perfeito, Paulo. Então, ele foi convicto e o que ele viu foi soberano. Ou exato. seja, eu também não sei, a gente não tem esse áudio. Houve, mas eu acho também que não é o suficiente. Não é o suficiente. Agora, a gente não tem o áudio transcrito ou o áudio divulgado do que foi dito. Isso porque é absurdo. também no áudio pode ter dito, houve o pênalti, então só corroborou com a decisão dele. Eu não sei se ele conflitou com o VAR, porque a gente não tem esse diálogo. Exato. Agora, em relação ao Bruno Henrique, daqui a pouco a gente vai falar, eu acho que ele errou 2 vezes ontem.
Ah, mas o Flamengo está acostumado a jogar em velocidade. Ok. Mas o jogo ontem, pela altitude, a gente falou isso aqui nos dias que antecederam a partida, não era para dar aquele ritmo que o Flamengo está acostumado. Até porque está no início de temporada. Por isso ele botou o Diego. Não, mas estou dizendo, na substituição em que ele erra colocando o Diego de início, não era o Vitinho. Era o Pedro. Ou, se ele bota, como ele vem botando, era o Michael. Eu não entendi nada. Não, o Michel nem foi pro jogo. Nem foi. Eu não entendi essa ordem do que ele seguiu, do pensamento dele. Mas, enfim, um detalhe que me chamou a atenção hoje, Hamilton, o gol do Pedro, se você reparar, é idêntico ao lance do último minuto do jogo com o Liverpool, que o Lincoln desperdiça. A diferença